A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus pela tua vida e pela tua vinda, em especial à Escola Bíblica Dominical. Agradecer a oportunidade de poder fazer parte desse seleto grupo de professores que se dedicam, que oram, que estudam e que ministram tão bem aqui na congregação de Santa Inês. E convidar os irmãos a estarem perseverando, já adquirindo a sua revista também do semestre, do trimestre, está ali na entrada. É importante, nós estarmos tendo a nossa revista, porque ao concluir os assuntos, você ainda pode tê-la na sua biblioteca, pode ainda consultar, pode usá-la como base para ministrações e para a sua própria família e para o seu crescimento, espiritual. Então isso é de suma importância. Nós, antes de entrarmos propriamente dito no tema, dando uma analisada no contexto geral, então quando nós vemos aí o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é para que nós possamos vislumbrar, fazer o link ou apontar para o Novo Testamento. Então, foi muito bem dito aqui acerca do legado, que deixou Abraão, Isaac, Jacó e outros personagens bíblicos, é para que nós possamos entender aquilo que foi profetizado, aquilo que foi visto no Antigo Testamento, se cumprindo as suas promessas no Novo Testamento, em especial através de Jesus Cristo. Então, alguém pode pensar assim, não, mas o Velho Testamento já foi. Não, ele tem uma base, para que você possa entender um pouco melhor as coisas que estão acontecendo e que ainda irão acontecer no Novo Testamento. E aí esse legado, o legado é importante. Falou-se aqui dos nossos missionários, Daniel Berg, Gunnar Wing. Então esse legado na maioria das vezes, ele é positivo, E a gente vai só citar o positivo mesmo, Porque às vezes a gente deixa algum legado negativo, Mas legado ele se confunde um pouco com herança, Quando nós partimos, a gente deixa alguma coisa para os filhos em termos de o testamento, ou já deixa meio alinhado, mas a gente deixa alguns bens para os filhos para que eles possam dar continuidade. E o desejo nosso é que eles administrem bem aquilo que você, ao longo da vida, trabalhou, lutou, se esforçou, e que eles possam desfrutar também, mas dar continuidade àquilo, multiplicar isso, para que eles também possam ter, quando chegar aí na velhice, uma velhice um pouco mais tranquila, Então, ele se confunde o legado com a herança, mas é muito mais do que isso. Porque se nós pensarmos que vamos deixar para os nossos filhos só bens materiais, e isso vai ser o suficiente, não, Nós precisamos deixar, e voltando agora, trazendo para o foco da igreja, do povo cristão, do povo que serve ao Senhor, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é o teu exemplo, o exemplo de cristão, a necessidade de que ele também precisa, no momento certo da idade, aceitar Jesus, se batizar, servir ao Senhor, e aí nos vários ministérios que a igreja apresenta, Então esse é um legado que não tem preço, Aquele carro, aquele apartamento, aquele bem material, ele pode ser furtado, pode ser até desperdiçado de uma forma desregrada, Mas esse legado que você deixa para os filhos na questão da fé, da obediência, da educação, do estudo, esse não vai ser furtado, porque sempre vai estar com ele ali guardado da melhor forma possível. Então, em relação a essa questão do legado, é isso,
E nós vamos estar aprendendo aqui com Abraão esse legado. Que legado é esse? Legado de caráter, legado de fé, legado de obediência, legado de persistência, né? Através do seu chamado. Então, quando nós meditamos assim e deixamos, né, que o exemplo, a palavra trabalhe em nós, que a gente venha nos desarmar, né, e deixar com que Deus trabalhe em alguma área da nossa vida ainda que precisa ser melhorada, né? Então, é muito importante. Eu queria iniciar aqui, não sei se o irmão acho que pode me ajudar aqui, irmão. O senhor pode passar 10 papeizinhos, por gentileza, desses daqui? Você tem caneta aí? Se não tiver, eu vou te emprestar mais uma, mas empresta que daí vai mais fácil. Escolhe 10 irmãos voluntários, que aí você põe uma caneta, papel e deixa eles escrever. 10 irmãos voluntários que desejem, né, participar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, e aí você escreve, não se identifica não, só coloca nesse papelzinho um só. Você vai pensar no seguinte: se hoje Deus te pedisse alguma coisa, o que seria mais difícil para você deixar e obedecer a Deus? Só isso. Sei que tem várias coisas, mas pense naquela mais difícil que para você se desapegar. Então, uma coisa mais difícil para você deixar para trás. Se Deus te pedisse para você fazer algo hoje, um chamado da parte do Senhor. Então só 10 para nós podermos remir o tempo aqui. Também enquanto o irmão está ali fazendo esta dinâmica aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e um irmão já prepara para nós lá Gênesis capítulo 17, 5. Você vai ler em voz alta isso, Gênesis capítulo 17, 5. Outro irmão ou uma irmã, Hebreus 11 e 8. E para finalizar, Romanos capítulo 4, verso 20 e 21. Repetindo, um irmão, Gênesis 17, 5. Outro irmã, Hebreus 11 e 8. E concluímos Romanos capítulo 4, verso 20 e 21. Eu vou ler o Gênesis 12, 1, até porque é o nosso tema hoje, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Próximo. Hebreus 11, 8. Romanos 4, 20 e 21. Paulo escrevendo aos Romanos. Amém? Então nós vemos aí um chamado, uma trajetória, e que Abraão foi reconhecido lá na frente, então, né, como pai da fé, porque obedeceu. Então são duas linhas muito importantes que ele seguiu, que é a da fé e da obediência. Então nós vemos, irmãos, que não basta tão somente crer. Nós podemos crer, podemos acreditar nas promessas de Deus, mas para que nós possamos efetivamente alcançá-las, tomar posse dessas bênçãos, dessas vitórias, nós precisamos obedecer. Parece simples olhando assim agora a história de Abraão, mas não é tão simples assim. Como eu disse, o Velho Testamento
nos impulsiona a entender o Novo e no Velho Testamento não são pessoas que vieram de Marte, de outro planeta, não, são seres humanos como eu e você, que necessitam ter o seu caráter forjado. Então muitas das vezes nós vemos pessoas aí fora que não são crentes, né? Não aceitaram Jesus Cristo, mas eu não sei se você já se deparou com isso, com um pensamento assim: meu Deus, essa pessoa ela tem um caráter ilibado, é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, só falta ser? Aí você vem para a igreja, olha, esse é crente, agindo dessa forma, comprando, não pagando, prometendo, não cumprindo, caráter. Então, irmãos, não é uma questão de ser crente ou não ser crente, é uma questão de caráter. Agora, um caráter cristão, né, trabalhado pelo Espírito Santo, aí é uma maravilha, aí é bênção de Deus, né? Mas nós somos falhos, não é porque nós aceitamos Jesus Cristo que nós não vamos tropeçar em alguma coisa. Por isso que a jornada, esse legado do chamado de Abraão, nos ensina, nos inspira, e é para eu e você, ao final do trimestre aqui, né? Essa é só uma aula introdutória, mas no final do trimestre nós podemos melhorar aquilo que porventura não está assim, né? Não estamos tirando 10, né? E eu tenho certeza que nós vamos estar melhorando sim. Pronto? O irmão já pode... Quem já preencheu, por gentileza? Só levanta a mão que você já escreveu, o irmão já vai trazer aqui para frente. Isso. Aqueles que estiverem prontos. Então a pergunta era: o que mais difícil para você deixar caso Deus fizesse um chamado, um pedido para você hoje? Então, esse caráter ele precisa ser forjado, né, trabalhado. Lembra, nós somos aquele diamante tosco, tirado, né? E aí o Espírito Santo vai nos lapidando, nós diminuímos de tamanho, aumentamos o nosso brilho, que o brilho é de Cristo. O poeta vai fazendo umas poesias nesse sentido aí, viu? E a fé, meus irmãos, fé e obediência. Bom, vamos pegar o lado mais assim controverso, que é a questão da desobediência, né? Então, por que nós devemos estar focados e aprender com esse legado que Abraão nos disse a respeito da obediência? Porque o pecado original foi a desobediência. Então isso é muito sério. E nós gostamos muito, enquanto pais, os avós já dão uma amolecida um pouco mais, mas o pai, né, que o filho obedeça, né? O pai fala e você tem que obedecer. Mas lembre-se que nós somos filhos. E nós temos um pai, né? E que nós também devemos obedecer, porque a questão da desobediência nós sabemos muito bem o que levou e quais são as consequências. E a fé nós podemos rapidamente classificá-las em 3 pelo menos, né? A fé natural, a fé salvadora ou salvífica e a fé do sobrenatural, que é o tema, né, que os adolescentes estão trabalhando aqui. Ontem foi uma bênção, o céu desceu aqui, e é o sobrenatural de Deus agindo. Então, o que é essa fé natural? Bem rapidinho, né? É você ter convicção, você acreditar que você vai numa panificadora e você vai encontrar pão. Pode ser que não tenha, chegou tarde, levantou tarde, já foi, né? Mas, a princípio, é para ter pão. Se vai a um posto de combustível, você vai encontrar lá gasolina, etc. As pessoas que estão lá fora, elas acreditam, né, que numa igreja evangélica, eles vão chegar aqui, porque eles ouvem, é o senso comum, né? Eles vão chegar aqui, vão encontrar pessoas no início do culto, todas de joelho dobrado, orando, aí eles falando, né? E eles ficam até gritando. Essa é uma fé natural. É natural que numa igreja evangélica você vai encontrar isso. Eles acreditam nisso, né? Bem, daí eles vêm, né? Vêm para a igreja e encontram isso, graças a Deus, né? Uma igreja orando, alguém cantando,
alguém administrando o culto, alguém pregando a palavra do Senhor. Isso é natural, né? Mas de repente, aquela mensagem, aquela palavra que fala acerca de Jesus como Salvador, Salvador do quê? Não estou correndo risco nenhum. E aí aquela palavra, através do Espírito Santo, desce no seu coração. Aí é uma fé salvadora. A partir daquele momento, ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador e Senhor da sua vida. Fé salvadora. Então, ele andou mais um passinho. E aí ele começa a frequentar a igreja, a ouvir, vir à escola dominical, cultos de ensino. Ele começa a ouvir de algo, falando de sobrenatural, pentecostal. E ele começa a ver milagres. E ele crê que ele pode ser curado. Porque às vezes a gente fala em Pentecostes, e aí a gente foca muito no batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em língua estranha. E só isso? Não, o Pentecostes é muito mais que isso. É o sobrenatural de Deus, é os milagres de Deus na nossa vida. E aí ele acredita. Então ele um dia veio com uma fé natural, entrou na igreja, a fé salvadora o alcançou e o sobrenatural alcançou. Então são 3 tipos de fé. Agora entenda e perceba que nós vamos estar voltando aos tempos de Abraão, que ele não tinha esse conceito do que era fé. Não estava escrito ali para ele, como está em Hebreus. Para nós, olhando da agora para o passado, parece simples, mas para ele, imagine ouvir uma voz de Deus para sair de um lugar e ir para outro que ele nem conhecia, né? Então, meio que se mistura esses 3 tipos de fé. Mas então Deus pede alguma coisa para você, e alguns se manifestaram aqui. Vamos ver o que é mais difícil. Deixar o local de convivência familiar e cultural. Alguém mais concorda com isso? Que seria muito difícil se Deus mandasse você ir lá para as Filipinas, né? Sem você conhecer. Aliás, ainda teria uma canja, né? Deus ainda falava, ó, vai para as Filipinas. Você ia lá no Google, né? Pesquisava e tudo. Mas mesmo com todas as informações, deixar o local de convivência, não só familiar, mas dos amigos. Então é difícil ou não é? Quantos concordam? Difícil, muito bem. Outro aqui, minha maior dificuldade seria deixar a família, né? Então veja que Abraão não estava tão diferente disso, né? E eu e você também não. Também falta de conhecimento, ou seja, né, o desconhecido nos assusta. Se você conhece as coisas, você se prepara, fica mais fácil, mas o desconhecido nos assusta, nos preocupa, né? Outro irmão aqui, deixaria tudo, ó, esse aqui pegou o legado de Abraão, ó, deixaria tudo para trás. Depois se apresenta aqui para nós no departamento de missões, e nós já vamos conversar. Ó, outro aqui, eu deixaria tudo para obedecer. Maravilha. A família, mais uma dificuldade, né? O que seria mais difícil? Largar o pecado. Realmente é difícil, né? Ele está sempre nos rodeando. Deixaria tudo. Temos 3 desses aqui que deixariam tudo. Preocupação com as finanças, né? Talvez não só consigo, mas como que seria, né? Aqueles que iriam ficar para trás, filhos, mães, etc., né? Não teria esse tipo de problema. Então, irmãos, resumindo, né? Quais são as dificuldades que nós podemos ver? Se todos nós pudéssemos participar dessa enquete, nós iríamos ver que mais ou menos seria isso, né? A questão da segurança do lar, segurança do trabalho, segurança financeira, o apego com a família, as responsabilidades. Nunca pensei nisso, né? Fiz um planejamento, pastor, porque eu sou organizado.
Eu planejo minha vida, dia 31 de dezembro já venho aqui com o meu planejamento, faço um compromisso com Deus. Então esse planejamento não pode ser mudado, né? Então são várias as situações, né? Então se hoje é difícil, imagine aquela época, porque hoje nós teríamos muita informação, nós teríamos meios de transporte, né? Então bem mais complicado. Agora veja a questão de Abraão. Então, se é difícil hoje, imagine aquela época. Então vamos iniciar então. Abraão, o seu chamado e a sua jornada de fé. Perceba que essa questão de fé não é só um momento, um instante. Hoje eu ouvi a mensagem, acreditei, amém, recebi. Não, é um caminhar. A partir do momento em que você aceitou Jesus Cristo, né, essa fé salvadora, você foi alcançado, o teu caminhar já não é mais um caminhar natural ou secular. Infelizmente ou felizmente, você precisa saber que todas as tuas decisões, todas as teus objetivos, todas as tuas metas agora não são só para você. O objetivo que você pleiteia chegar lá no final não é mais só para você. As promessas de Deus não são só para você. Há um legado que vai alcançar. Ela é geracional. Vai ser bênção para os seus filhos, vai ser bênção para os seus netos, vai ser bênção para os seus bisnetos, e assim sucessivamente. Porque quando Deus falou com Abraão, disse que seria pai de grande nação, e hoje eu e você fazemos parte disso, e enquanto Jesus não voltar, nós estamos sendo alcançados por essas promessas de Deus. Então, esse legado, essa decisão agora, ela é essencialmente espiritual, e nessa jornada de fé que um dia você também começou, ela não é um mar de rosas. Ela tem percalços, ela tem dificuldade. É por isso que nós vamos ver essa jornada de Abraão, que ele também teve dificuldade, e houve momentos que, não que ele perdeu a fé, mas que ele deu uma titubeada, se é que nós podemos chamar assim, né? Porque eu e você de vez em quando fazemos também. Nós somos crentes, somos pentecostais, mas no momento em que nós passamos por uma dificuldade, por alguma prova, aí que você vai ver realmente como é que está o nível da sua fé. Amém? Amém? Então vamos lá. Então as lições: homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então estaremos vendo nesse trimestre. Nosso comentarista, Elinaldo Renovado, está ali as 13 lições, né? Se você fizer um propósito com Deus de não faltar, tenha certeza que vai ser uma bênção, que cada uma delas vai se completando, né? Vai montando esse quebra-cabeça, e você vai se identificando, né? Nessa jornada. Então Abraão, seu chamado, sua jornada, a fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência, né? Na espera do cumprimento das promessas, nós queremos para ontem, né? A confirmação de uma promessa, o juízo contra Sodoma e Gomorra, o nascimento de Isaac, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Veja como é um contrassenso aqui, né? Você pede para o Senhor, recebe uma promessa, e daqui a pouco Deus te prova para ver se você entrega o teu tudo para Deus, aquilo que é de mais importante, o que é mais difícil para o Senhor de deixar. E Deus nos prova. E pode ser que aconteça, né? Hoje, amanhã ou depois, Deus pedir algo para você, uma decisão importante, né? E você vai lembrar desses ensinamentos aqui, e vai lembrar de Abraão. Isaac, herdeiro da promessa, Jacó, Esaú, irmão em conflito, a experiência transformadora de Jacó, Jacó de enganador ao homem de honra, reconciliação de Jacó com Esaú, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, encerrando o tema da lição. Eu vou aproveitar para
para remir o tempo aqui, eu mesmo vou ler, fazer a leitura bíblica em classe, né? Ora, o Senhor disse a Abraão. Quem disse a Abraão? O Senhor. Sai-te. Então esse verbo, nesse imperativo, não é, olha, Abraão, vai orar. Ó, Abraão, vai fazer isso. Não, Abraão, não. Sai. É ordem. E é Deus falando, né? Da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai. Veja, já começa a se desapegar das coisas materiais e familiares. Veja como a gente se enquadra, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Então ela serve para nos ensinar mesmo, né? E se você ler a Bíblia assim de uma maneira mais desapegada, né? Sem estar com aquela armadura natural, você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhando muito em nossas vidas. E fartei uma grande nação, e começa as promessas agora. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E o nome de Abraão foi engrandecido ou não? Sim, né? Está lá, né? Citado em várias referências bíblicas. Assim partiu Abraão, obedeceu. Olha o princípio da obediência bem claro aí. Como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E foi quem com ele? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então sai da casa do teu pai e da tua parentela. Mas quem foi com ele? Guarda isso. A gente tem que prestar atenção naquilo que Deus fala conosco. Porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentavam em Harã. Harã também a gente confunde, né? É a terra, mas também é o pai de Ló, aí já havia falecido. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morré. E estavam então os cananeus na terra. Então esse é o texto base. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou um altar ao Senhor, em agradecimento a Deus. Sempre é bom nós estarmos fazendo, né, ação de graças, gratidão a Deus. Em especial quando nós vamos orar ao Senhor, nós temos esse costume, né, pedindo, e é bíblico pedir, né, mas você agradecer também é muito bom. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Da leitura bíblica diária ali, eu destaco a de quarta-feira. Abraão não sabia definir fé, mas a viveu. Nós citamos alguns exemplos de fé. Hebreus foi quem nos descreve melhor isso, mas apesar dele não ter esse conceito, essa definição, ele viveu a fé. Então, mais importante do que a teoria é a prática. Mais importante do que você decorar todas as escrituras é você viver aquilo que o Senhor deixou para nós escritos. Então, viver é melhor do que até saber decor o versículo de Hebreus 11:1. Então, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, de novo, né? E da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. O chamado, verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. O que é obediência irrestrita? É sem restrições. Mas é o que mais nós fazemos com Deus de vez em quando, né? Deus, ok, eu até posso fazer isso e aquilo, mas essa questão aqui, Deus, é o seguinte: eu preciso deixar um pouquinho de lado aqui, mas o restante, não é isso, irmão Raimundo? O restante tudo bem, mas sabe, isso daqui é uma questão minha,
Até é bom o senhor não entrar nessa questão, não, deixa assim, porque o resto, não, é irrestrita. Fé e perseverança. Objetivo da lição: apresentar como ocorreu o chamado de Abraão, enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado, mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar a Canaã, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Já falamos acerca da fé, aqui estão os tópicos da lição, nas suas classificações. Então, nesse trimestre estudaremos a jornada de fé do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial e particular. Deus estava procurando um homem para que pudesse se cumprir nele o propósito, e já vamos trazer direto para a salvação. Se nós formos ver aí toda a genealogia, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Israel, como que Jesus nasceu, então essas promessas de Deus iriam se cumprir através de alguém que tinha que ser escolhido, que tivesse essas características de obediência, de fé e persistência, mesmo que não fosse 100%, mas que Deus iria trabalhar, iria forjar o seu caráter, mas Deus estava escolhendo, e Abraão então foi o escolhido de Deus, ponto final, com as suas limitações, mas com as suas características importantes, que dentro daquilo da avaliação de Deus, ele foi escolhido. E é estranho às vezes, né? Eu e você fazemos algumas avaliações, às vezes ficamos questionando, né? Porque este, porque aquele. Deus chamou, Deus escolheu, Deus vai capacitar, Deus vai enviar, Deus vai prover, e amém. Porque se Deus escolheu, acabou, né? Então, é fato de nós entendermos. E assim, irmãos, muitos personagens, não é o caso de Abraão, muitos personagens às vezes é escolhido para fazer uma única coisa, mas é muito importante no processo e no propósito de Deus, e ele cumpre aquela missão, sai de cena na Bíblia e nós não sabemos nem o nome, sabemos que foi importante. Outros têm um período mais longo, mas o importante, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. Quando Deus nos chamar, nos orientar, pedir algo de nós, nós nos entregarmos totalmente ao Senhor, porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Pode ser para um momento, às vezes Deus pode chamar: irmão Exídio, meu servo, vá lá no hospital, na ala tal, tem uma pessoa lá, que o irmão vai lá, ora, aceita Jesus, e aquela pessoa parte para o Senhor. Foi algo, talvez assim, não tão difícil para o irmão, mas foi algo, um divisor de águas para aquela vida, entre a morte eterna e a vida eterna. Então, uma coisa simples. E nunca mais Deus pediu para o irmão Exídio ir orar por ninguém mais no hospital. Mas lá na eternidade, quantos podem glorificar a Deus? Vai estar registrado lá. Aleluia. Então, chamado foi especial para o patriarca. Convocação de Abraão, então, implica em deixar a sua terra natal e ir para um local que não conhecia. E aí começamos assim, às vezes a gente lê um pouquinho mais apressado, não os irmãos aqui, os irmãos sempre vêm à escola dominical e têm aprendido aí, mas lá na França, né, já acha que Abraão já saiu sozinho ali, da onde? Da onde que ele saiu? Isso, só que não, né? Quem saiu foi o pai, com Abraão, com seus filhos, e foi para foram para Canaã. Foram para Canaã. Isso, mas foram para onde, efetivamente? Arã. Então veja só, né? Então sai o pai, a terra natal, Ur dos Caldeus. Mas o pai de Abraão ainda era vivo. E tem uma coisa aí que Deus respeita, né? Essa autoridade, essa linhagem, né?
Por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a sua mãe, para que se prolongue os dias. Eita glória! E Deus respeita, porque Abraão tinha que sepultar o seu pai, que iria falecer em Harã. Então assim, nós podemos dizer que houve 2 momentos dessa chamada, né? Quando Abraão e seu pai ouviram a voz de Deus, porque era uma cidade, Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, e eles saem na direção, eles queriam ir para Canaã, mas não sabiam, né? E Harã e Parã também. Então eles seguem numa direção, e claro, pela experiência, digamos assim, né, não tinha, eles poderiam ir para Canaã numa reta só que se eles fizessem isso, eles iam ultrapassar o deserto da Arábia, né? E com certeza não iriam chegar. Ninguém tomava esse caminho, né? Então eles iam percorrendo ali as margens do rio Eufrates. Próximo do rio você tem água, próximo do rio você tem alimento. Por mais que você saia com provisão, com uma logística para uma marcha, para uma viagem, etc., vai chegar um momento que você vai precisar reabastecer o seu veículo, né? Ou se for de avião, enfim, né? Vai chegar um momento em que vai acabar o alimento. Então você precisa percorrer lugares que tenha isso. Mas o Deus da provisão, quando Ele nos chama, Ele nos envia, Ele supre as nossas necessidades. Então aí, Abraão vai até Harã, e aí sim, morre seu pai, ele sepulta seu pai, e aí vem essa convocação do Senhor, para que ele então deixasse a sua terra natal, fosse para o lugar que não conhecia, que era Harã, e depois para Canaã. Se ele fosse em linha reta, seria mais rápido, mas ele foi então até o norte ali da Síria, ficou um tempo ali parado, e depois desceu até Canaã. E depois nós vamos ver algumas outras dificuldades que ele passou, que precisou ir para o Egito. Já falamos do legado, já falamos da fé. Bom, nesse chamado de Abraão ainda, o chamado de Abraão exigia fé e obediência irrestrita. Deveria deixar sua família, amigos, para um lugar desconhecido. Então, quando morre o pai de Ló, o pai de Abraão fica com a responsabilidade de cuidar do menino. Então, eu tendo a acreditar que Abraão assumiu essa responsabilidade também. Acabou levando o seu sobrinho. Só que os irmãos sabem que lá na frente, quando começou a prosperar a vida de Abraão, Ló também prosperou. E houve um litígio entre os pastores, tanto de Ló como de Abraão. E aí houve aquela decisão, né? Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim sucessivamente. E lá vai o Ló, olhando com um olhar mais natural, se encantou pelas terras mais bonitas, porém ficou prisioneiro, e os irmãos sabem muito bem da história, e depois Abraão teve que ir lá resgatá-lo, né? Então, não se atentou ao detalhe, era para deixar os parentes, porque agora era para levar só a família, e às vezes alguém fica preocupado com isso, fica triste, né? Não fique triste, né? A gente aconselha casais novos, né? Ou jovens que estão casando, né? Existem alguns motivos que, não é o tema, mas existem alguns motivos que facilitam a separação de casais, e um deles é esse: você não deixar pai e mãe. Ih, pastor, o senhor veio aqui para ensinar que nós temos que abandonar o pai e a mãe. Eu acabei de dizer que não, que você tem que honrar pai e mãe. Quando a Bíblia diz deixar, é deixar o espaço geográfico. O boleto, Jimmy,
agora tem que vir para você pagar, não é o seu papai. Então você tem que desconectar, começar a viver com a sua esposa, que agora começa a ser a sua família. Os outros passam a ser parentes, abençoados, que você reúne final de semana, come um churrasco, tudo certinho. Só que a prioridade é Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, a igreja. Dentro da família, esposa. Depois os filhos. Pode ficar tranquilo que a esposa, ela vai inverter isso. Ela cuida mais dos filhos. Se você não peça para decidir, que ela vai decidir pelos filhos. Instinto de mãe. Mas a sequência é essa. Deus, família, dentro da família, esposa e filhos, e depois, né, a igreja. Então, deixar. Ló era parente. Se ele tivesse deixado, ele não tinha tido aquele problema, né, aquela dificuldade toda que ele teve. Então, a fé de Abraão diante do chamado. O lugar onde habitava Abraão de seus pais era uma terra idólatra. Já falamos sobre isso. As promessas feitas a Abraão não alcançaria somente a ele, mas incluíam toda a humanidade. Vamos voltar ao legado? Então, aquilo que você vai deixar de exemplo de fé, de oração, né, para os seus filhos, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na vida deles, em função das tuas decisões também. Porque se você fraquejar, se você tropeçar, se você abandonar, você é a referência. Há uma estatística que diz que, olha, filhos de pais separados têm uma grande probabilidade de também se separarem. Por quê? Olha, se o meu pai e minha mãe são separados, eu estou com um problema no casal, eu chego lá e falo, pai, eu vou separar, eu digo, o meu pai diz para mim, negativo, você agora casou. Não, mas você também você perde a moral, a autoridade, né? Então, a bênção de Deus passa por você e atinge a sua geração. É de geração em geração, né? Então, perceba que você não deve buscar só ser crente para você mesmo, né? Mas também pense que você tem pessoas que estão ao seu redor, que estão olhando para você como referência. Ah, mas tem que olhar para Jesus. Mas nós estamos olhando para referências, né? E hoje nós precisamos de boas referências no nosso meio para continuar seguindo. A bênção de Deus para Abraão. O texto de Gênesis 12, 1 e 3 nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Então olha só, olha a importância da obediência, de ter se colocado à disposição e de ter persistido, porque deu origem à nação dos hebreus e israelitas. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente e cuidar dele. Nós já vamos ver dele e da sua esposa, também nós vamos ver na sequência. Quando Abraão estava com 99 anos, aí sim, né, muda até o seu nome, né? Pai de muitas nações, acrescenta só um A, e olha só que bênção que foi, né? Uma letrinha vogal, claro que não, né? Em hebreu é outra letra, mas para nós aqui, uma letrinha apenas, olha a transformação que teve e que bênção que é para mim e para você. A obediência, já vimos aqui, né? Vamos ver se funciona aqui, Misael. Não funcionou aqui o laser. O laser não funcionou. Não, o Misael me enganou já no começo. Mas os irmãos estão vendo ali, né? Então, olha, ele sai de Ur dos Caldeus, vai até lá o norte da Síria, pelo Eufrates, fica lá um tempo, aí desce para Canaã, né? E ali acontece a primeira dificuldade, né? Que começa a ter uma escassez de alimento, fome. E pense num povo que não pode ficar sem comer, né? Era esse povo aí, porque era um povo nômade. Essas caminhadas aí não eram pouco, se não me engano, quase 1.600 quilômetros dali, essa jornada toda até Canaã. Então,
um lugar quente, né, desgastante, e serve para nós também, né? Pense num povo que gosta. Que janta gostosa ontem. Quem não veio perdeu, viu? Com os adolescentes estavam uma benção, né? Então o crente não bebe, jargão, né? Não bebe, mas gosta de comer, né? Então, escassez. Mas espera aí, pastor. Puxa vida, mas chamou Abraão, saiu da sua parentela, da zona de conforto, das condições boas que ele tinha, já tinha gado, já tinha terras, e aí, agora para passar necessidade, como é que é esse Deus aí? Então, Deus viu as características de Abraão, ok, preencheu, mas ele precisava dar uma clicada, ele precisava melhorar esse caráter, e só através das provas que eu e você melhoramos. Se nós ficarmos aí na tranquilidade, se acharmos que, não, já está bom, para mim já deu, né? É difícil. Está ali o irmão Silvano, eu não sei como é que funciona lá, mas eu vou usar aqui mais ou menos uma comparação. O irmão Silvano, através do RH da sua empresa, começa a fazer seleção de pessoas para trabalhar. E aí, dentro das qualificações que vêm, todos preenchem lá os primeiros requisitos, mas ele faz uma entrevista pessoal. Daí, jovem, vou pegar o Jimmy de novo, o Aqui não está aqui, né? Aí é você. Aí, jovem Jimmy, o que você espera dessa empresa? Onde você quer chegar? Aí o Jimmy fala, não, olha, qual que é uma função lá, irmão Silvano, que tem? Contador. Contador para mim está bom, né? Provavelmente você deve ter diretores, supervisores, vendedores. Não, mas contador para mim está bom. O Silvano fala assim, sério, só isso? Tchau para você. Volta a entrevista, de novo. Aí, Dinho, o que você quer ser? Eu quero o teu lugar. Aí o Silvano fala, está contratado, sim ou não? Porque o cara que está comprometido com essa empresa, ele vai começar aqui de baixo, mas ele vai fazer tudo para ser melhor que o Silvano. Esse cara eu quero na minha empresa. Cara com visão, trabalhador e comprometido. Então, irmãos, nós precisamos entender que aqui as provas, as lutas, é para ver se você realmente está comprometido ou você está envolvido. Qual é a diferença? Quem sabe? Pode me ajudar? Vou tomar uma água aqui. Qual é a diferença de envolvido e comprometido? Gostei disso. O que você disse? Para ele não, ele preferiu ficar na segurança que ele acha, mas não iria voar, alçar outros voos melhores ainda. Isso. Esse sou eu e você. Deus quer que você faça algo novo, melhor, maior, e você não, mas está bom aqui porque eu acho que eu não sou capaz. Deus é que te capacita. Comprometido, porque ser comprometido dói. Mas a bênção de Deus é maior para aqueles que estão comprometidos. Vejamos ontem, mais uma vez, foi uma bênção ontem. O grupo, o coordenador, os irmãos que aqui estiveram, estavam envolvidos com o culto, né? Então teve alguém que abriu a igreja ali e tal, os irmãos vieram cultuar ao Senhor, mas tinha alguém que estava comprometido com aquele culto. Trouxeram uma caravana de fora, precisava dar alimento, então tinha umas irmãs cozinhando lá, nem participaram aqui, mas elas não estavam envolvidas, elas estavam comprometidas, para que tratar bem os nossos visitantes, né? Mas teve alguém que estava participando do culto, não, mas teve alguém que estava louvando a Deus aqui, e nessa adoração, o fogo
caiu compromisso. Jesus foi o mais comprometido personagem bíblico que nós conhecemos. Porque ele se comprometeu tanto com esta obra que ele foi até o fim e deu a sua própria vida. Eu sempre cito esse exemplo, né? Alguém diz: oh, que bacana, o meu filho é guarda-vida, né? Que bacana, você salvou a vida. Uma técnica, foi lá, retirou, porque quem salva a vida no sentido pleno da palavra é só Jesus Cristo. Porque por mais que eu faça uma ação heróica, mas será que eu ia morrer para salvar? Eu ia me afogar para salvar aquela pessoa? Não sei. Mesmo que fizesse isso, não se compara com o comprometimento de Cristo, porque Cristo não pecou e eu e você somos pecadores. Então, por melhor que seja, aí cai por terra o espiritismo, né? Eu quero fazer coisas boas porque eu vou... Não, mas você é pecador. Jesus não pecou. Então, vamos em frente, né? Então, esse comprometimento, ele é interessante para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E Deus está trabalhando comigo e com você. Nós estamos nessa jornada. O teu trabalhar aqui, o teu envolvimento, comprometimento, o teu voluntariado aqui é importante nessa jornada cristã, não só individualmente, mas para a sua família, para a igreja e para todas as pessoas que estão observando, né, e vão aceitar Jesus Cristo também. Então Abrão agiu com fé na sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida, mas ele acreditou. Isso é fé, né? Contudo, creu em Deus e partiu para um lugar que o Senhor tinha determinado. Abrão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló o acompanhasse, jornada que haveria de empreender. A ordem de Deus era para Abrão deixar a sua terra e a sua parentela. Então, aqui foi um deslize, digamos assim, e tem consequências. Perceba que às vezes você está sofrendo alguma dificuldade no teu caminhar cristão. Reveja, pense, será que você não tomou uma decisão precipitada? Deus falou para você ir até aqui e você deu um passo a mais? Ou Deus pediu para você dar um passo a mais e você ficou? Por isso que você está, às vezes, né, sofrendo alguma dificuldade. Reveja isso, fale com Deus. O Senhor é um Deus que, né, a sua misericórdia, a sua graça, né, ela nos alcança. Veja isso e você vai ver que vai corrigir a sua rota. Tenha cuidado, pois sempre que deixemos de obedecer de forma irrestrita, é sem o mimimi, mas, não, é sem mimimi, é irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Antes de chegar a Canaã, Abraão teve que passar um tempo em Harã, já vimos, né? Nem sempre Deus nos leva diretamente, às vezes temos que há um percurso a correr, né? O próprio povo de Israel peregrinou tantos anos pelo deserto para depois chegar, né? Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele nos definiu para nós. Deus queria forjar o caráter de Abraão, já vimos isso. Depois que Abraão chegou em Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. E eu fico imaginando assim, né? Principalmente a vida de missionários, né? Quando eles chegam lá e não é tudo aquilo que falaram, que disseram, etc. Às vezes a própria igreja não atende naquilo que eles precisavam. Parece que é frustrante, mas é Deus trabalhando na fé também. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então nós vemos que a região ali, pelo que a gente pode entender, que existia, era cíclico, né? Então, uma hora havia escassez, a cada 4 anos, 5 anos, não sei muito bem, e aí, exatamente nesse momento, veio essa questão da escassez. E mais uma vez, a hora que Abraão deveria andar realmente pela fé, ele resolve fazer o quê? Descer ao Egito. E Deus não mandou ele ir para o Egito, mas Deus guardou ele e a sua esposa no Egito, mas Deus não falou para ele ir.
Aí começam as consequências de você sair da reta, né? Nem para a esquerda e nem para a direita. É em frente, é reto. É onde Deus nos manda. E aí começam as lutas, né? Ele já começa a se sentir com medo. E, irmãos, quando a luta vem, a prova vem, e ela vem numa questão financeira, ela vem numa questão de saúde, ela vem numa questão familiar, isso nos assusta. O desemprego, né? Isso assusta, nos dá medo, é natural, né? Mas aí nós temos que lembrar da nossa fé, em quem nós temos crido. Que se perdermos tudo, o Senhor pode restaurar, e restaurar em dobro. No mínimo. Mas quando vem essa situação, é natural que a gente fique assim um pouco preocupado. E isso aconteceu com Abraão, ao ponto de chamar a sua esposa: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Você é bonita, Sarai, princesa, depois Sara, né? Só princesa. Aliás, Sarai, minha princesa. Sara, princesa, ou seja, Deus troca o nome até para dizer que não era só dele, ela seria mãe de uma grande nação, né? Então vamos fazer um combinado aqui, ó. Você é bonita, e aí eu vou passar ali, nós estamos com essas dificuldades, eles vão me matar e vão te tomar como esposa. Então, para te proteger, olha só a que ponto chega o nosso pai da fé. Ih, pastor, você vai falar mal de Abraão? Não, eu vim dizer que eu e você somos esse Abraão de vez em quando. Então não se martirize se às vezes você der uma tropeçada. O Senhor é misericordioso, porque nós somos falhos mesmo. Nós saímos de um culto abençoado, dando glória a Deus, aleluia, falando língua estranha, viramos a esquina aí, entramos numa situação e já fica na carne. Mas o culto foi uma bênção. Pois é, mas não é o culto, é uma jornada. E a jornada é longa. Mas Jesus está voltando, graças a Deus. Aí vai encerrar, né? Porque senão, irmãos, poucos se salvariam, né? Então, olha o combinado. E não dá outra, né? O pessoal ali já olhou, já viu que era bonito, foram no Faraó, ele já levou para o palácio, né? Mas vamos lembrar da promessa. Gênesis 12, 1 e 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, mas todavia, porém, contudo, amaldiçoarei os que te... Pergunta de novo. Quantas vezes? 79. 7. Viu? Já vamos ver esse negócio, se é mentira, se é omissão. Tem alguns que querem quebrar o galho, mas é mentira, né? Pode, mas não vai para o céu. Pode, tem as consequências. Então, amaldiçoarei os que? Faraó nem sabia. Culpa de Abraão, não falou? Mas não interessa, Deus tem compromisso com você. Quando ele faz isso com a esposa, o que aconteceu? Foi cometido de uma praga. Olha aí, abençoou quem te abençoar, mas amaldiçoou. Então fique tranquilo, se alguém está se levantando contra você, indevidamente, não que você deu causa, né? Fique tranquilo, está jogando praga, não, mas até pela Bíblia é consequência, a justiça é de Deus, fique tranquilo, fique na sua, Deus vai tomar conta. E aí, para preservar a honra de Sara, Deus livra que não acontece nada com ela. Faraó, com essa praga, chama Abraão: mas camarada, quem é você para você não me falar que foi me dizer que era sua irmã? E era minha irmã, né? Porque a época se casava mesmo meio na parentela, né? Então, mas era meio irmã. Mas não interessa, não vem com esse negócio. É sim, sim, não, não. Ah, mas ele mentiu. Mas a graça,
A misericórdia, Deus tinha um plano maior ainda, estava forjando o seu. Pense no sofrimento dele, lá com o seu povo e a esposa dele lá no palácio. Misericórdia, né? Sofreu o camarada, forjou o caráter. Meu Deus. Dificuldade que encontrou na fome. Então, o problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Então, o medo, a pressão faz com que às vezes a gente decida uma coisa que você sabe que estava errado. Pastor, porque não sei o quê. E às vezes, né, tem irmão que aproveita o momento aqui, né? E eu principalmente, que estou chegando, né? Estou tateando aqui, né? Já vem, não, então, o pregador, não sei o quê. Parece criança, né? Os filhos da gente, já viu quando os filhos da gente querem alguma coisa, eles esperam chegar a visita, e você está concentrado com as visitas. Daí eles dizem, então, pai, eu estou indo lá na casa do irmão. Tá bom, vai. Pronto, decidiu. Quando você, na verdade, não ia decidir dessa forma. Mas a pressão, né? Você acaba falando alguma coisa que não devia, né? Então, vamos prestar atenção, né? O jargão dos crentes mais antigos, né? Olha isso, aquilo aqui. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Esse camarada indeciso. Por que ele não decide dessa forma? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. É a melhor coisa. Na dificuldade, vamos orar, né? Tomar decisões precipitadas, olha aí o que aconteceu. Quase que teve um problema ali. Se não fosse Deus ajudar, teria, né, encerrado todo esse processo. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. Então, é natural que isso aconteça, mas permaneça firme no propósito. Dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então, para onde ir? Qual direção? Diante da dificuldade, sempre melhor é orar. Faraó viu Sara com 75 anos, mas com a sua beleza singular, tomou para a sua casa, e já falamos das consequências. Olha como ele ficou feinho ali, ó. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. Dificuldade de falar a verdade, né? Aí alguns defendem, né? Foi omissão e tal, ele não quis falar a verdade porque ia colocar em risco a sua própria vida. E a fé? Se Deus falou, não iria acontecer nada com ele, né? Não iria acontecer nada. É a mesma coisa, nós queremos potencializar, né? Dizendo que Jesus foi crucificado porque Judas o entregou. Para com isso, irmão. Quem era Judas para entregar Jesus? Quantas vezes Jesus chamou Judas e falou, olha... E quando ele chegou na derradeira, bom, já começou a perceber que ele estava nas reuniões, ele não vinha, né? Com o grupo de discípulos, já estava distante, já pode prestar atenção. O camarada está muito distante, fique de olho, porque se não está junto, está espalhando, né? E aí, naquele dia, o que é que Jesus falou? E Jesus já sabia que Judas o iria trair, mas o que ele falou? Cabra safado, o que é que você está fazendo? Foi isso que ele falou, irmã Benedita? Do que é que ele chamou Judas? Aquela amigo. Irmãos, tem pessoas que têm uma dificuldade de fazer e manter a amizade por qualquer coisa. Não falo mais com o irmão. Que isso, rapaz? Viu o que você fez? Me convidou para tomar café lá e não estava na casa. Pronto, o bico vai longe, né? Jesus chamou de amigo. A que viestes? Deu a última oportunidade para ele se converter. Mas, mais uma vez, não é que o foco, né? Então, omitiu, mentiu e teve as consequências. Conclusão: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo. As promessas, elas se cumprem em Cristo. Todas as famílias da terra, diante da sua obediência, fé em cumprir a sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias, né? E o legado que ele passou
foi alcançado por Isaac e Jacó, que os irmãos vão ver na sequência. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, né? Salmo 128, Salmo da família, né? Não existe família perfeita, mas existe família feliz. Quem é essa família feliz? Que a sua esposa, os seus filhos sentam ali ao lado da mesa, né? Servem ao Senhor. Essa é uma família feliz. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado. Tornou-se um dos grandes personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Então a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela nos mostra até os erros dos grandes homens de Deus, para que a gente não venha idolatrá-los. Senão nós íamos começar, ia ter gente que ia servir Moisés, outros Abraão. Eu gosto de oração Daniel, eu sou de Daniel, só da oração. Mas aí você vai ver cada um deles, pelo menos uma falhazinha, para que a gente não venha idolatrá-los. Então, de acordo com a lição que exigiu o chamado de Abraão, fé e obediência. Deus prometeu abençoá-lo grandemente e abençoou, né? E aí sai dali daquela situação mais rico ainda do que chegou. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nome Pai de grandes nações. Aprendemos com a chamada de Abraão que durante a nossa jornada nessa terra precisamos abandonar algumas práticas que não são mais compatíveis com a fé em Deus. Ele encontrou fome e Abraão foi para o Egito. A próxima lição, não percam a fé de Abraão nas promessas de Deus. Quantos têm promessas de Deus aqui? Amém? Então, continue acreditando que Deus vai te abençoar. Como é que você tem agido diante das pressões, das dificuldades? Você tem cedido? Não, permaneça firme nas promessas, firme nas promessas do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra aqui ao irmão.